no Floresta Supermarket. Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, são 8h18, hora do gostoso café favorito. Promessa é dívida. Prometi conversar com a nutricionista Ângela Marta. O GB-FERP e o Centro Universitário Geraldo de Biasi terá um curso de pós-graduação em nutrição clínica. Eu vou fazer uma inconfidência. Quando a nutricionista Ângela Marta sentou aqui no estúdio para aguardar o momento da entrevista, ela foi sabatinada pelo Sérgio Luiz. Eu fazendo o anúncio aqui do joelho de porco com feijão branco para hoje no restaurante 1º de Maio, e o Sérgio Luiz dizendo que isso não pode ser, etc. Ângela Marta, se comer com parcimônia, pode, não pode? Com certeza. O segredo de tudo é o equilíbrio, né? No que a gente... Parcimônia? Parcimônia. É queijo ralado, assim? Não. Pois é, o segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio, é onde em tudo na vida, né? Não só na alimentação, como em todas as atitudes que a gente toma, o equilíbrio é que faz com que as coisas deem certo ou não. Não pode ser daquele jeito, aquele pratão, que a minha avó chamava de prato de caminhoneiro, né, Sérgio Luiz? Tá ouvindo? Hein? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você ouviu o que você falou? Tudo tem que ser Não feito. pode ser. Tem que ser feito com parcimônia. Com parcimônia. É um tipo de tempero. Eu já descobri aqui na internet. Parcimônia é um tipo de tempero? Bom, Ângela Marta, o GB-FERP, o Centro Universitário, faz uma pós-graduação em nutrição clínica. Como é que é isso? Que pós-graduação é essa? O GB tem um curso de nutrição? Sim, o curso... Isso, o GB tem o curso de nutrição em Barra do Piraí, né? E tem agora em Volta Redonda, né? No campus de Volta Redonda. E esse curso de pós-graduação é o primeiro curso de pós-graduação da UGB. Né? Então, a gente teve essa proposta até mesmo para poder atender a nossa demanda, né? Dos alunos que já estão formando, né? Não somente na UGB, mas também na região, e que não tem, né? Uma oferta de um curso de pós-graduação em nutrição clínica. Bom, o que é efetivamente o curso de nutrição clínica pós-graduação? Diz pra gente aí, é dirigido a quem já se formou, aos nutricionistas que estão em atividade na região, quem está se formando também pode fazer? Isso, o curso ele é para as pessoas já são formadas, nutricionistas já formados, os recém-formados e também aqueles nutricionistas que já têm outras pós-graduação, mas que não têm a pós-graduação clínica. Quando o aluno, né, no período acadêmico, né, na graduação, ele tem uma visão generalista de todas as áreas em que ele pode atuar. E quando ele escolhe fazer uma pós-graduação, é quando ele vai determinar em que área específica ele vai querer atuar. Onde, nesse caso, né, na nutrição clínica, ele vai atuar na promoção, no tratamento e na recuperação da saúde. Recuperação da saúde através da alimentação? Através da alimentação e todos os outros recursos que a nutrição pode utilizar para conseguir, né, esse objetivo. Bom, quando uma pessoa... Você está formada em nutrição há quanto tempo, Ângela? Eu já estou formada há 14 anos. Há 14 anos. Quando você decidiu fazer nutrição, por que é que a pessoa decide estudar nutrição? Porque cozinha bem, porque gosta de cozinhar, porque quer entender as reações do organismo com o processo alimentar? Como é que a pessoa decide isso? Então, no meu caso, eu fui puxada para a nutrição e eu me encontrei dentro dessa profissão. Eu ia fazer fisioterapia, mas decidi, como não teve turma, decidi fazer o curso de nutrição. E, como eu sempre falo, assim, eu não escolhi a nutrição me escolheu. E foi quando eu percebi que, desde criança, eu sempre tive essa afinidade, esse interesse por alimentação, por alimentos em geral, não somente pelo que o alimento pode fazer pelo nosso corpo e como o nosso corpo recebe e transforma esses alimentos. E quando o aluno, né, quando a gente fala, todo mundo geralmente associa a nutrição a cozinhar bem. Eu confesso que eu não sou uma excelente cozinheira. Então,
no caso para o curso de nutrição, você não precisa gostar somente de cozinhar, porque a nutrição ela tem vários campos onde você pode atuar, e o nutricionista, especificamente, ele não vai colocar a mão na massa, né? Ele entende as técnicas para fazer a coordenação de como o alimento tem que sair, né? O padrão que tem que sair e manter as qualidades nutricionais daquele alimento. Essa é a nossa função. Então, não necessariamente saber cozinhar, isso não é um critério, né? Não é nesse caso. Mas, principalmente, gostar de ser humano. Né? Gostar de cuidar do ser humano. Gostar de estudar, conhecer os alimentos e gostar e ter esse interesse, né, de conhecer o que o alimento pode trazer de benefícios e também os malefícios. Então, quando a gente escolhe, né, o curso de nutrição, é exatamente isso, é você entender do alimento, saber o que ele pode fazer, trazer de benefício para a pessoa e gostar de tratar o ser humano, porque são com eles que a gente vai tem uma coisa interessante no curso de nutrição, que é da área humana, mas para você fazer a dieta equilibrada, você precisa ser boa de matemática, não precisa? Precisa, mas não... mas a gente fica imaginando. A nutricionista verifica quantas calorias tem num determinado alimento, quantas calorias tem no outro alimento. O organismo precisa de X calorias para se sustentar. Então, o Dário de Paula, por exemplo, vai hoje lá no restaurante 1º de Maio. Não vou resistir a um prato saboroso como é o joelho de porco com feijão branco. Agora, você não vai resistir hoje, que você não resiste todo dia. Mas diga uma coisa para mim, Ângela Marta. Come o joelho de porco com parcimônia, mas é muita caloria, né? Porque assim, muitas vezes a combinação dos alimentos, né, acaba fazendo com que aquele alimento, muitas vezes, que seria saudável, né, em outras combinações, não se torne naquele momento. Então, o que eu sempre oriento, né? Então, a gente tem que preparar o nosso corpo todas as vezes que a gente vai passar por momentos de excesso, porque a gente não pode deixar de socializar. A gente vai em rodízios de churrasco, de massas. Então, a gente sabe que naquele dia ali a gente vai exagerar, os fins de semana a gente faz uma alimentação diferenciada. Então, a gente preparando o nosso corpo durante a semana inteira, o nosso corpo vai conseguir se desintoxicar daquilo ali, naturalmente, sem precisar de nenhum outro artifício. Muitas vezes, né, a gente não se prepara, a semana inteira a gente tem uma alimentação como eu disse, desequilibrada, né, sem oferecer aquilo que o corpo precisa. E muitas vezes, quando a gente vai ter o acesso, vai ingerir, né, aquele determinado alimento, aí sim tem as consequências ruins. E a forma que a gente tem de saber, assim, quando a gente exagerou, o nosso corpo vai falar. Então, ele vai dizer pra gente, através de dor, através daquela sensação de indigestão, de mal-estar, abdômen distendido, né, barriga distendida, ou até mesmo, né, alterações intestinais. Então, o nosso corpo vai falar todas as vezes que a gente fizer alguma coisa de errado com ele. Da mesma forma que o corpo reage positivamente quando você mantém uma dieta equilibrada. E sim. Geralmente as pessoas acham assim, que a alimentação equilibrada eu vou ter que comer somente verde. Né? Não é isso. Não é ser vegano, né? Não é isso. Você pode comer arroz, pode comer feijão, carne. Não só pode, como deve. Deve comer arroz, deve comer feijão. Pode comer as carnes, gosta de uma feijoada, para quem gosta, não tem nenhum problema. A questão, como eu disse, é assim, prepare o corpo todas as vezes que você for ser submetido a excessos. Segundo, preste atenção nas quantidades. Então, a gente tem que comer para satisfazer as nossas necessidades, nossos desejos também, mas sem exageros, né? A minha avó dizia que a gente come com os olhos, né? Aqui, desculpe, estou atento, deve ser muito boa. Para de se meter na entrevista. Não. Aqui, quando você fala a gente tem que preparar o nosso corpo, tomar umazinha antes também. Pinga que eu me atrapalho. Eu entro na fenda e já tem isso também. Eu posso responder? Posso abster-me de responder? Bom, fica à vontade. Eu prefiro que você se abstenha, porque esse cara é terrível. Ele não se abstém, não. Esse cara é terrível. Agora, nós estamos conversando e de forma descontraída com uma pessoa que entende muito bem do assunto, que já começou a dar um show, não é verdade? E olha, esse curso de pós-graduação
Você vai coordenar esse curso, Isso, eu vou coordenar. Ângela Marta? Ele começa quando? Olha, o curso vai ter a aula inaugural já prevista para o dia 4 de setembro. 4 de setembro. 4 de setembro. As inscrições estão abertas a partir de agora? Não, as inscrições já estão abertas desde o mês passado, desde 17 do mês passado. E a gente precisa que as inscrições sejam efetuadas, né, até o dia 10 agora, pelo menos, de setembro. Um mês antes, né? Isso, um mês antes, para que haja as inscrições, para que haja a abertura da matrícula. A matrícula ela está prevista, né, para iniciar a partir do dia 16 agora, né, de agosto. Certo, então o curso começa lá em setembro, mas setembro. as matrículas têm que ser efetivadas no dia 16 de agosto. Dia 16 as E quanto matrículas. tempo dura esse curso? Olha, o curso ele tem a previsão de 20 meses, né? Então a gente sabe que pode ocorrer algumas intercorrências, mas a gente pretende cumprir todos os prazos dentro do calendário já formalizado. Agora, bacharel em nutrição e pode ser médico também para fazer o curso? Pode ser médico, profissional de educação física, pessoa que a área da saúde que tenha afinidade com a nutrição. Profissional de educação física, porque a alimentação balanceada, conforme prevê a nutricionista ou nutricionista, depende também de exercício físico, né? Sim. Quando você faz um excesso e tal, a minha mulher brinca comigo, hoje eu vou comer de sobremesa esse doce que eu gosto muito. Tem doces maravilhosos que a gente gosta e que não pode comer todo dia, mas num determinado dia ela fala, hoje eu vou comer esse doce, amanhã eu corro 7 quilômetros, tá tudo certo. Tá certo, não? Tá certo. O que muitas vezes é que muitas vezes que a gente precisa entender, né, que quando a gente faz atividade física, a gente está ali utilizando, né, todas as possibilidades do corpo e a gente vai ter um desgaste, vai ter um gasto energético ali, que muitas vezes ele é recuperado com um copo de açaí, com uma alimentação que você feita. O açaí tem muita caloria? Olha, o açaí em si nem tanto, mas os agregados, né, que se colocam, né, as caldas, né, as balinhas, né, tem o xarope, os xaropes, né? O açaí, a fruta em si nem não. Ele é muito rica, né? Então em vários minerais. No entanto, quando a modificação, né, que foi feita, né, para utilização, principalmente no Rio de Janeiro, né? Para ficar mais saboroso, né? Porque ele também tem um sabor peculiar, né? Então não é todo mundo que gosta. Na verdade, o açaí que a gente consome aqui, que a gente compra nas lojas, na verdade ele é açucarado, a gente mal sente o sabor do açaí ali, né? Tem açúcar, e aí a caloria vai lá em cima. Exatamente. Eu me lembro que uma vez eu brinquei com uma amiga, a gente estava em Cabo Frio, ela estava fazendo uma dieta, estava se controlando e tal, caminhando. E estava com uma tigela de açaí em seguida. Eu falei, 800 calorias aí. Nossa, a conta não fecha, né? Ela ficou desesperada. Mas chega por aí mesmo, né? Dependendo da quantidade, sim. Eu já calculei alguns de 500 calorias, né? De em porções, né? Agora, como é que a gente faz? Olha, a nutricionista faz um controle da sua alimentação. Durante um mês você segue rigorosamente o que a nutricionista determina na sua alimentação, além de fazer exercício. Mas a gente passa muita fome. Vocês fazem um cálculo que são 2.000 calorias por dia. Aí, quem está acostumado com aquele pratão cheio... Nossa senhora, sofre, não sofre, não? Tem que acostumar, né? Não, olha só, você fez até duas perguntas. A primeira pergunta você falou em respeito da matemática, né? Então, a matemática, né, que o nutricionista utiliza, tirando na parte de avaliação física, que a gente tem alguns logaritmos ali, na parte de cálculo nutricional são cálculos simples, né? São bem simples, então são fáceis de serem feitos. E em relação a essa questão do cálculo, né, que a gente faz e o paciente ele vai aderir, ele passa fome, existe erros. Ou existe erro no cálculo, ou existe erro na montagem do prato. Porque a alimentação, né, quando a gente coloca, né, o termo dieta, né, então, que é quando a gente vai direcionar a alimentação para um fim determinado. Ela não...
o objetivo dela é oferecer o que o corpo precisa, na quantidade que precisa, com as calorias e os nutrientes que precisam, mas também satisfação. Tem que dar aquela sensação de saciedade, tem. né? Se a pessoa, qualquer pessoa, se você come e você não se sente satisfeito, você não vai conseguir seguir aquela dieta. E o que a gente fala de reeducação alimentar, que é você saber o que eu posso comer, quanto que eu posso comer e quando eu posso comer. Né? Essa que é a orientação que o nutricionista passa. Então, se terminou de fazer a refeição, está com fome, né? Continua com aquela sensação de fome, que vai levar aquela pessoa ao mau humor, né? Que é o primeiro sintoma. A primeira coisa que acontece quando você está com fome é uma irritação total. Sim, né? Exatamente. Qualquer um fica mal-humorado, fica com baixa energia. Então, teve erro. Ou teve erro no cálculo, ou teve erro na montagem do prato. Então, é isso que tem que ficar muito bem esclarecido entre o profissional e o paciente. Né, que vai buscar o equilíbrio. A dieta, né, a montagem, né, a alimentação que o paciente vai adotar a partir da consulta, ela não tem que ser seguida somente durante 1 mês, 2 meses, eu vou para um casamento. Não, são orientações que é para a pessoa levar para a vida. A não ser em casos específicos, por exemplo, eu vou precisar fazer uma cirurgia e eu preciso ter uma redução de peso para que ocorra menos risco durante esse processo cirúrgico. Então, muitas vezes, em alguns casos controlados, o paciente vai ser submetido a uma dieta um pouco mais rígida para que haja essa redução de massa, para que ele faça aquela cirurgia com mais segurança. Né? Então, isso são casos específicos controlados. No entanto, essa dieta rígida, restritiva, ela não é benéfica para o corpo do paciente, porque ele não vai entender. E daqui a algum tempo, aquele corpo ele vai voltar ao estado nutricional, o estado anterior, porque o corpo se acostuma a tudo. Aí vira um ioiô, não é? O cara faz a dieta, emagrece. Eu tenho um exemplo aqui dentro do estúdio, um nutricionista orientou ele no sentido de controlar a alimentação, ele deu uma afinada, aí de repente voltou com aquela volúpia, não pode ver nada de mastigar, que ele avança, que a gente chama de boca nervosa, aí não tem jeito. Então, é o que você disse, a nutricionista prepara uma reeducação alimentar que o paciente vai levar para a vida inteira. Exatamente. Na verdade, você tem que aprender a comer só o suficiente. A minha avó dizia assim, olha, o médico disse que você tem que almoçar e sair da mesa com um pouquinho de vontade de comer mais. Ela falava isso, mas era uma questão justamente essa da reeducação alimentar. E tem gente que, enquanto não se sente com a saciedade total e restrita, não para de comer. Então, o nosso estômago ele tem uma capacidade X, né, que é individualizada. E normalmente, né, algumas pessoas ocupam toda a capacidade do estômago e não é correto. Não é aconselhado. Não é aconselhado porque durante a digestão existem aqueles movimentos peristálticos, então o movimento ele precisa aquele alimento que está ali no estômago, ele precisa de ter espaço para haver aquele sacolejo que acontece ali, para que haja toda a distribuição para a digestão. Então, muitas vezes a pessoa consome até, quando a gente fala, comeu até o tampo, né? Exatamente. Aí começa a passar aí não diz que eu estou satisfeito, diz eu estou cheio. Estou cheio, né? Então, e fica mesmo, né? Fica então, é aquela sensação de mal-estar que a pessoa vai associar o quê? Teve exagero, né? Nesse alimento. Aqui, me diga uma coisa. E depois que você acaba de almoçar, você, naquela soneca, também contribui ou não? Olha, tem vários estudos que apoiam, né, a siesta, né? Isso. Que é aquele descanso... Pode ser quinta, terça, a siesta, segunda, terça, quarta e quinta. Mas tem vários estudos que apoiam, né, esse descanso após a refeição. E não tem nada de mal, a não ser que a pessoa tenha alguns distúrbios, por exemplo, um refluxo, né? Então, algumas pessoas elas vão ter algum mal-estar, né, durante esse período. Mas a alimentação adequada, em quantidade, né, suficiente para saciar, normalmente não tem nenhum problema, não. E dependendo da posição também que a pessoa ficar. Olha, gente, são 8h37, hora do gostoso café favorito, 8h37. Bom, nós estamos aqui para falar sobre o curso de pós-graduação em nutrição clínica que será desenvolvido
que será desenvolvido pelo Centro Universitário Geraldo de Biase, em Volta Redonda, neste segundo semestre. O curso começa dia 4 de setembro. 4 de setembro. As aulas têm início em 4 de setembro, mas as matrículas que estão, as reservas estão sendo feitas e as matrículas têm que ser efetivadas até... As matrículas vão iniciar no dia 16 de agosto, mas as inscrições já têm que ser feitas. Já estão sendo abertas. feitas as inscrições para o pessoal da área de nutrição e da área de medicina. E o curso é reconhecido pelo MEC, O curso né? é reconhecido, já foi inscrito já pelo MEC. Uhum. As aulas, como é que serão? São 20 meses, mas as aulas não serão todo dia, não, né? Não. As aulas serão quinzenais, né? Então, distribuídas em módulos para ser de uma forma assim, mais ativa, né? Mais integrada. Onde nos primeiros, né, no primeiro semestre vai ser uma aula de nivelamento, que é onde o aluno, né, o pós-graduando, para que ele já tenha os conhecimentos essenciais para o que vem depois. Inicialmente, nivelamento. E as aulas vão ser, agora essa pergunta não pode faltar, as aulas vão ser presenciais ou vão ser... Presenciais. Serão presenciais. Presenciais. Está todo mundo ansioso para poder voltar para a sala de aula. Então, sem tirar os benefícios, né, o conforto, né, do EAD, as aulas presenciais, aquele contato do aluno com o professor, isso é fundamental. É fundamental, né? fundamental. Faz uma diferença muito grande, que é naquele momento onde o professor, olhando para o aluno, ele percebe se o aluno entendeu ou não. Online você não tem essa possibilidade. E muitas vezes o aluno fica receoso de fazer alguma determinada pergunta, então, ao olhar o aluno, o professor já percebe aquilo ali, então ele vai reforçar um pouco mais aquilo e o aluno vai se sentir mais confortável para tirar suas dúvidas. Então, assim, inestimável o valor da aula presencial. São aulas presenciais durante 20 meses, aos sábados. Aos sábados. Somente aos sábados. Somente aos sábados. Durante 20 meses. E as inscrições podem ser feitas pela internet? Como é que é isso? As inscrições, normalmente, né? Isso, as inscrições são feitas pela internet de forma bem fácil, né? Então, tem se depois puder disponibilizar o link, mas é só entrar no site da UGB, né? É ugb.edu.br, onde você já vai de uma forma interativa, você já coloca ali sua intenção de fazer o curso e você vai receber todas as informações, as documentações que vão precisar para para realizar matrículas. E outras dúvidas também podem ser retiradas pelo telefone, né? Que é o 3345-1704. 3345-1704. 3345-1704. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas através desse telefone. Isso, através desse telefone. Isso aí. Ângela Marta, foi um prazer muito grande receber você aqui. E vou fazer uma promessa para você. Vou convidá-la para voltar aqui para a gente falar. E quando você vier para conversar com a gente, vou tirar o Sérgio Luiz do estúdio, que ele atrapalhou muito a entrevista hoje. Tá bom? O prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para a Ângela Marta, nutricionista, que veio ao programa para divulgar o curso de pós-graduação em nutrição clínica que vai ser desenvolvido pelo Centro Universitário Geraldo de Biase em Volta Redonda, com aulas presenciais a partir de setembro. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar